Tu ficou quanto tempo na Ucrânia? Fiquei entre idas e vindas quase 2 anos. Então do teu tempo na Europa não foi tipo uma pequena parcela. Foi pequena parcela. Então ali eu cheguei, fiquei 6 meses ali, aí eu consegui, aquilo que eu te falei, de você estar num país, ser visto por outros. A gente disputou um campeonato que estava com nossa chave da Europa League, era Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e o Sevilha. Era o grupo da morte. E nós ali de besta, bêbado ali, apanhando todo mundo. Perdemos todos os jogos. Só que a gente jogou contra os principais times do campeonato. E aí onde eu também fui bem e chamaram a atenção. Aí veio o time da Alemanha, o Schalke 04, me levou pra lá. Parecido com a história lá do Brasil, né? Exatamente. Então assim, é isso que eu falo, a oportunidade ela sempre tá passando na sua frente. Se você souber aproveitar, sempre tem alguém olhando. Ainda mais no futebol. E aí foi o que aconteceu. Eu cheguei na Alemanha, aí eu já cheguei em outro patamar. Pô, caramba, Schalke, tava com o Raul, cara. Joguei com o Raul, com o Neuer, os caras tudo consagrados assim, em seleção. E eu dividi no vestiário com os caras, molequinho franzininho assim. Um ano atrás eu tava no vestiário no Rio Claro, lá ganhando R$800. Um ano depois eu tava dividindo no vestiário com o Raul, cara, sendo campeão da Alemanha. Jogando na Champions League. Entende? Olha que louco. É loucura. E tu ganhou lá na Alemanha algo que se assemelha à Copa do Brasil aqui, isso, né? Copa do Brasil. Como é o nome? Porque tem a Bundesliga. Bundesliga e tem a DFB Pokal, que é não sei porque é um nome significativo. E é tipo Copa do Brasil, Copa Continental, alguma coisa. Esses patrocinadores que eles colocam, assim, sabe? Chegamos na semifinal da Champions League contra o Manchester United. Que foda. Então assim, e eu era molecão. E eu assim, uma puta experiência, cara. Eu olhava assim, caralho, Raul, mano, ele era mó lentão no FIFA lá, mano. E eu ali do meu lado aqui. E aí fazia aula de alemão com ele, velho. Tipo assim, porque 3 vezes na semana a gente tinha que fazer aula de alemão. Os estrangeiros. E aí cheguei lá e tava lá, todos os estrangeiros e ele também junto. E, caralho, fazendo aula de alemão com um professor que falava em espanhol. O professor era espanhol, era alemão. Ele falava em espanhol o alemão pra gente aprender. Então eu tinha que fazer 3 conversões na cabeça. Caralho. Eu traduzi pro espanhol pra saber o que ele tava falando em alemão. Tanto que eu só aprendi a contar até 10. Porque não tem como, era muita bagunça na cabeça. Que doideira, maneiro. E aí são experiências assim que vai passando. Aí, obviamente, eu não consegui me adaptar tanto ali, porque eu tava... Como aconteceu muito rápido, eu tava no lugar certo na hora errada. Porque eu não tava preparado para aquele nível. Entende? Eu não tava preparado. Então, assim, mas me serviu de muita experiência para aprendizado, entender o outro nível, um nível mais avançado. Aí tanto que eu fiquei pouco tempo, fui emprestado da Ucrânia e eu voltei para a Ucrânia. Aí eu voltei com mais bagagem, voltei com mais personalidade, voltei com mais experiência. Aí as coisas começaram Tu tava a jogando fluir. de zagueiro Lateral ou esquerdo. de lateral? Lateral esquerdo. E Você aí... chegou a conversar com o Raul? Curiosidade. Sim, a gente fazia aula... Mas você trocava ideia do que vocês falavam? Mano, teve uma vez, o Ronaldo Fenômeno, na época que ele aposentou, a gente estava lá. E, obviamente, o mundo inteiro queria saber do Fenômeno, histórias. E o Raul teve muita experiência com o Ronaldo Fenômeno no Real Madrid. Então, o vestiário virou um show de perguntas para ele. Pô, como que eram os caras lá, tal, não sei o que, blá, blá. E ele falando, pô, Ronaldo, na época, os caras lá só bagunçavam, Luxemburgo, Robinho, tinha aquele monte de cara naquela época lá. E falando as histórias, tudo. E tinha uma história que o Raul, ele nunca gostou de brasileiros. Porque, segundo eles, na época que os brasileiros estavam lá no Real Madrid, eram muito bagunceiros, assim, na época dos Galácticos lá, Beckham, aquela coisa toda. Então, eles não criaram uma parceria com os caras, assim, sabe? Então, virou muito de ladinho, então ele não curtia. E aí, quando começaram a perguntar do Ronaldo, começou a rolar esse assunto, ele falar de brasileiros e tal. E era eu mais um de brasileiro ali que tava só no time do Schalke. E eu, obviamente, assim, né? Quietinho escutando e a galera tudo escutando ele, cara. E aí ele falou assim, aí ele foi debochar, né? Ele falou assim, e eu já tinha ido com ele fazer aula de espanhol algumas vezes. Então já tinha um pouco de intimidade, assim. E aí ele falou assim, mas o único brasileiro que eu gosto aqui é o Avelar ali e tal, não sei o que, e o Edu. Mas sabe, falando um deboche assim? E os caras começaram a dar risada. Não sei o que. Eu falei assim, Raul, você era meu banco lá. Quando você tava no FIFA, você era lento pra caramba, cara. Eu te colocava no banco. Você quer falar o quê? Aí os caras... Aí, né, você ganhou o quê? Você ganhou o quê? Copa do Mundo, não sei o que. Eu falei, aí... Vai falar o quê, pô?
Mas aí deu uma zoada, porque realmente quem jogava FIFA na época lá, acho que era PES na época ainda, ele era lentaço, velho. Aí eu passei a jogar com ele, e eu não odiava ele. Eu falei, cara, eu te odiava, só que agora eu te amo, porque esse é um gênio em campo. Ele faz umas coisas em campo que, assim, é mágico, é mágico. Fui jogar junto com ele, foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, de ver alguém realmente fazer coisas que você nunca viu na vida. O que são essas coisas? Tipo um drible fenomenal? É, uma estratégia cara, de passe? Você mapa. Assim, ele não é rápido, de fato. Ele já estava numa certa idade, porque ele fez a vida inteira no Real Madrid. Ele saiu de lá para provar que ele não. Tipo assim, ele falou assim: eu consigo fazer também, ganhar título em outro lugar, não ser só no Real Madrid. Porque você concorda, você que fazia a vida inteira no Real Madrid, a sua chance de ganhar é muito maior daquele cara que fica tentando crescer em times pequenos. Claro. Mas aí ele quis provar para ele que ele tinha capacidade de um time. em outro time. Então ele saiu, já no fim de carreira, foi lá e ganhou. Só que assim, obviamente não era rápido, fim de carreira, só que a visão que ele tinha em campo, ele conseguia mapear toda a jogada antes mesmo dela acontecer. Então se tinha um zagueiro marcando ele e a bola lá do outro lado, ele já conseguia sair do cara, porque ele sabia que a bola ia rodar lá para a direita, ia rodar para a esquerda, ia vir para o meio e ia terminar nele. Então ele fazia todo um circuito na cabeça dele do que poderia acontecer e ele já estava preparado para estar sozinho. Entendi. Então ele tinha uma visão... Não é habilidade Não. de só com os pés, tá ligado? É o famoso cortar atalho em campo. É isso. É coisa que o Messi e o Cristiano Ronaldo faz. Eu assisti o jogo deles ao vivo. Fui lá em Barcelona, assisti o Clássico, né? E os dois andam em campo, cara. Os caras não derramam uma gota de suor. Porque eles ficam o tempo inteiro mapeando. Porque quando a bola chegar neles, eles já sabem exatamente o que fazer. E aí decide o jogo. Pode crer. Isso na televisão ninguém consegue enxergar. Porque a câmera filma onde está a bola. Em campo você vê a bola tá lá no adversário e os dois estão parados assim em campo, cara. Só descansando. E só aqui olhando. Só entendendo o que vai acontecer. Quando a bola começa a aproximar, ele já sabe exatamente porque ele mapeou antes. Ele já fez o adversário se posicionar de uma maneira que favorecesse ele. E não esperar a bola chegar para ver o que ele vai fazer. Então isso é coisa que gênio faz. Isso é muito interessante. É uma visão diferenciada. É coisa que o Raul tinha muito isso. Ele conseguia mapear todo o jogo, tudo que está em volta dele, para conseguir tomar a atitude certa. E aí é só foda gênio. Demais. Foda. Mas o Neuer jogou contigo? O Neuer também. No Schalke. O goleirão. Como é que era ter o teu goleiro é o Neuer, tá ligado? Como é que é isso, cara? Cara, é muito da hora porque ele já tava na transição de ir pro Bayern de Munique. Então tava o país inteiro xingando ele. Porque o Bayern de Munique lá é assim, todo ano ganha. Mas todo ano que em algum time desperta um talento, ele vai e pega. Então todo ano ele vai descer pro melhor time. Porque todo ano ele pega um dos melhores do campeonato e da Europa também. E o Neuer era disparado na época, um dos melhores, até hoje um dos melhores goleiros do mundo. E ele tava muito destaque. E aí o Bayern foi e pegou. Então eu cheguei lá, faltavam uns 3 meses pro Neuer sair. Então tava todo mundo já massacrando o cara que era ídolo da torcida, os caras massacrando, e ele se sentindo muito mal. Falou, pô, cara, ajudei o time, não sei o que lá. E os caras me batendo. Só que dentro do vestiário foi um dos estrangeiros que eu mais senti, assim, proximidade, porque ele era curioso em querer saber palavrão, e querer zoar, e ficava zoando, dando risada, e xingava todo mundo em português. Tanto que teve, recentemente, o Cássio, goleiro do Corinthians, ele fez 500 jogos, que é um marco histórico, né, na carreira de um atleta. Eu sou fã do Cássio. Ele é Salve, top. Cássio. Ele é Cássio top. É foda. O Cássio me deu o título de 2020. Tá ligado, vagabundo. Mas vai. E o Cássio recebeu vários vídeos de goleiros do mundo inteiro. Cacilhas, Buffon, dando parabéns. E um deles tava o Neuer, que foi de todos, sei lá, tinha uns 15. O Neuer foi o único que falou em português. Falou, parabéns pelos... Sim, o jeitão dele assim, mas falou em português. Sim, então assim, o cara... Respeito, né, total. mano? E o cara muito da hora, assim, também foi uma experiência. Tipo assim, eu tenho uma única fotinha que eu tenho com ele, às vezes dá um TBT, eu posto lá, cara, Neuer. Por que ele é Neuer? O nome dele é Neuer. Manuel Neuer. Ah, tá. E ele é um top 3 do mundo aí, não goleiro. É Neuer. Tá ligado? Não, que você fez uma pergunta assim, como é que ele ia chegar no Neuer. Certeza, Neuer. Eu falei, como que é jogar com o Neuer? Acho que o nome dele escreve Neuer. Entendi. Achei que ele era tipo um jogador que era esse nome, mas ele também era Neuer, tá ligado? Não, mas é um cara fantástico, assim, e é o que é, porque tá em altíssimo nível. O cara é foda pra É igual o caramba. Raul também, pô. Raul, é uma experiência do caramba jogar com o cara, né?
Uma lenda do futebol. Aí no dia que a gente foi campeão da Copa da Alemanha, aí todo mundo vai pra, tipo assim, tirar foto ali com a taça no campo. E vira aquela zona. Sabe aquela foto de título que vira uma bagunça em cima do outro? Eu já colei do lado dele, né? Eu falei assim, eu vou ficar do lado dele porque eu vou aparecer. Porque todo mundo tira foto do Raul. Faz sentido. Aí eu, pelo menos, vou ter uma lembrança. Porque senão eu ia ficar lá encostado, nunca ia... Ah, prova aí que você jogou com o Raul, cara. Agora tem uma fotinha porque eu fiquei do lado dele lá. Entendeu? Intencionalmente pra ter uma recordação. Visão de campo aí, ó. Entendeu? Pô. Tá certo. Tá. Aí tu voltou pra Ucrânia no Aí final eu vou- dessa temporada. Aí o bicho pegou. Por quê? Porque aí eu voltei com moral. Voltou putaço. Todo Aí, mundo... lembra que os caras ficavam de sacanagem no começo? Que os caras faziam as reuniões entre os ucranianos e deixavam os estrangeiros fora. Aí eu voltei com moral. Aí, meu Voltou amigo, campeão, né, caralho? campeão. Nunca nenhum jogador tinha saído para um time grande daquele time. Então eu meio que entrei na história do time. Então eu voltei assim, os caras, tudo meu amigo. Eu falei, agora vocês querem ser meu amigo, seus vagabundos. E comecei. Lau! Descasquei, falei um monte.